Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer alguns comentários sobre algumas questões da OST, da Olimpíada de Ciências Humanas, tá? Eu separei com as professoras de Geografia, que eu estou fazendo parceria. Então eu vou comentar a questão 1, 2, 3, 4 e 8, tá? As outras são mais de Geografia, eu vou deixar com as professoras. Então vamos lá. Questão 1. Texto 1. O Ceará festeja o sesquicentenário da independência do Brasil. Na ata do Conselho Estadual de Cultura do dia 16 de setembro de 1971 é comunicado aos membros do Conselho o recebimento de um ofício do Conselho Federal de Cultura, solicitando a especificação das datas das comemorações no Ceará do sesquicentenário. Também pode ser entendido como festa ou comemoração desse aniversário, ou seja, aniversário da independência. As sugestões do Conselho Estadual contribuíram para a elaboração de um calendário cívico integrado em todo o país, algo pretendido pelo governo. No Ceará foi o Instituto Histórico que esteve à frente da organização das comemorações dos 150 anos da independência. Um tom especial da revista do Instituto foi publicado por ocasião dos festejos de 72. Além disso, a instituição recebeu em seu salão nobre os restos mortais do imperador, Dom Pedro I, uma das atividades previstas pelo Calendário Nacional de Comemoração. Então vamos lá para o texto 2. O coração de Dom Pedro chega ao Brasil para festividades do bicentenário. O coração de Dom Pedro I chegou na manhã desta segunda-feira, 28 de agosto, ao Brasil para celebrações do bicentenário da independência. Transportado em um avião da FAB, o translado de Portugal até o Brasil foi realizado por uma aeronave. Aí a recepção ocorreu com honrarias em uma cerimônia na base aérea de Brasília. Coração foi o coração do primeiro imperador brasileiro, no caso Dom Pedro I, foi recebido por autoridades, com o embaixador de Portugal, tal. No prédio da relíquia é o símbolo das relações entre Brasil e Portugal. Nos reunimos nesta manhã com parte das comemorações alusivas ao bicentenário, ou seja, 200 anos da independência do Brasil, para receber essa importante relíquia que representa, além da bravura e da paixão, a imensurável força do nosso primeiro imperador, disse o ministro da Defesa durante a cerimônia de recepção. A gentil sessão pelo governo português, atendendo a tão importante efeméride para a nossa nação, traduz o respeito mútuo e os laços indissolúveis de irmandade que unem brasileiros e portugueses, selados no Tratado de Paz, Amizade e Aliança de 1825. Então, a partir da análise dos documentos acima, então nós temos que levar em conta os documentos, né, que a gente leu, e de seus conhecimentos sobre o assunto. Vamos lá. Os dois documentos estão falando sobre, né, partes mortais, Dom Pedro I, imperador, né, coração, questão, né, relações diplomáticas, amizade. Então a gente tem que levar em conta isso para a questão, tá? Eu percebi aqui das questões, eles têm questões corretas, mas que não se relacionam com o texto. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Item A. Os documentos mostram que em dois diferentes momentos o governo brasileiro interessou-se pela vinda de partes do corpo do primeiro imperador brasileiro para comemorar uma data importante na história nacional. Isso aqui aparentemente está correto, mas vamos ler os outros. B. A vinda dos restos mortais de Dom Pedro I para as comemorações dos 150 anos da independência, em 1972, tinha relação com uma cultura ufanista. Ufanismo quer dizer também nacionalista, né? É um nacionalismo extremo, a fim de estimular o sentimento nacionalista da população. Também, vamos ver aqui. Mas fala só de um texto, né? Tem dois textos, só fala de um. C. A presença de restos mortais em festas cívicas é algo comum em todos os países do mundo. Na França, enfim, tô falando da França, né? O texto falou nada da França. Vou deixar aqui. Letra D. A chegada do coração de Dom Pedro I para a celebração do bicentenário, ok, da independência, recepcionado com honras
e chefe do Estado pelo governo brasileiro revela mais que uma comemoração, pois promove a exaltação de determinados vultos da história nacional, reforçando na população o sentimento de patriotismo. Que também está, à primeira vista, assim é correto, mas vamos ver. Essa aqui, né, não está falando nada, então vamos cortar. Então, a gente tem que analisar os dois documentos, né? Então o item tem que falar dos dois documentos, acredito. Né? Tem itens aí que falam de forma correta, mas só falam de um documento. Por exemplo, esse aqui, 150 anos, tá, enfim, tá correto, mas só fala de um documento. A D também, só fala de um documento, fala do segundo documento. A letra B fala só do primeiro documento. E a letra A, os documentos mostram que em dois diferentes momentos, né, 1972 e atualmente, 2022, o governo brasileiro interessou-se pela vinda de partes do corpo do primeiro imperador brasileiro para comemorar uma data importante da história nacional. Acredito que seja a letra A, porque fala dos dois documentos, né? Ou seja, eu acredito que seja a mais correta. Mas tanto a B, né, a B, a C e a D estão corretas também. Então a gente vê qual é a mais correta. Questão 2. Sobre a independência política do Brasil, que completa 200 anos em 2022. Analise o texto e escolha uma das opções. Mata que é corcunda. Os índios do Ceará na Guerra de Independência do Piauí. No dia 13 de dezembro de 1822, após a fuga dos vereadores de Parnaíba para o Ceará, entraram na Vila Piauiense e se mantiveram à espera do governador das Armas Fidié, que incumbira da formação de um reduto na Barra do Rio Igaraçu, fronteira com o Ceará. Segundo ele, receberam notícias de que havia, do lado cearense, um presídio de tropa composto por cerca de 140 homens, sendo parte deles milicianos de granja e outros caboclos armados de flechas, né, índios. Dizia-se que pretendiam reunir mais gente para atacar a vila de Parnaíba, ainda em poder dos constitucionalistas, ou seja, o pessoal a favor da monarquia. Tá? Porém, até o presente momento não tem feito tentativa nenhuma. Então isso aqui está falando das guerras nas províncias, na época, né, que quando houve a independência, a proclamação da independência no Rio, né, houveram guerras, resistências, né, pessoas a favor da monarquia e contra a monarquia. Então houveram guerras nas províncias, né, no que hoje a gente chama de Estado. Então vamos ver. A independência brasileira não foi pacífica. Ok, legal. Ai, escrever com mouse é horrível. E não contou com a imediata adesão de todas as províncias. Beleza também. Algumas das quais se rebelaram, preferindo se manter fiéis às cortes portuguesas, como no caso de Pedro Amaral Cisplatina. Aí tem que ver se essa Cisplatina realmente era... Dá só uma olhadinha aqui na data. Vou deixar aqui. As disputas políticas entre brasileiros e portugueses, apelidados de corcundas. Mas aí teria que dizer, né? Brasileiro ou português? Ele não diz. Levaram conflitos armados no Ceará, onde venceram as ideias favoráveis à emancipação com destaque à atuação de liderança. Mas aí o texto está falando do Piauí, não é? Piauí. Falsa B. As dificuldades de comunicação do período atrasaram a chegada do Ceará da notícia para a proclamação da independência do Brasil.
Isso dificultou a organização local de resistência à recolonização e atrasou a luta contra as tropas. Isso aqui tá estranho. Mas vamos deixar aqui, recolonização. D. O reconhecimento interno da independência brasileira e a manutenção da unidade territorial se deu por meio de guerras, ok. Como a movida por nacionalistas cearenses, ok. O Ceará, que foi ao Piauí, contra os constitucionalistas portugueses. Isso. Nacionalistas cearenses. Mas os constitucionalistas também eram piauienses, né? E contaram com a participação de índios de Ibiapaba. Estou em dúvida entre a A e a D. Reconhecimento interno da brasileira. Promovido por nacionais cearenses, ok. Não só portugueses no Piauí, tinha também o pessoal que era piauiense. E contaram com a participação de índios. Vamos ler de novo. A independência brasileira não foi pacífica, ok. Não contou com a imediata adesão de todas as províncias, ok. Algumas quais se rebelaram, preferiram se manter fiéis às cortes portuguesas. No caso, Piauí, Maranhão e Cisplatina. Vamos lá, vamos de D. Marcar D. Acredito que seja essa. Questão 3. Vamos lá. E sobre o Padaria Espiritual, movimento literário de Fortaleza do século XIX. Né? Século XIX, 1800, né? 800 até 1889, século XIX. Os dois textos referem-se ao movimento literário cearense denominado Padaria Espiritual, ó. Século XIX aqui, né? Lembra? Século XIX. Final do século XIX, no Café Java, situado em uma das extremidades da Praça do Ferreira, reuniam-se escritores e artistas. Foi lá que Antônio Salles e meia dúzia de amigos idealizaram a Padaria Espiritual, fundada em 1892. Foi ele que elaborou o seu programa de instalação, com 48 tópicos, alguns jocosos, irônicos e reveladores do espírito do grupo. Os sócios do Grêmio eram chamados de padeiros. O presidente era o primeiro forno. E a sessão chamava as fornadas, que aconteciam no forno. O jornal editado depois era denominado O Pão. Todos os componentes tinham um pseudônimo, nome de guerra, como preferiam dizer, como era uma associação de rapazes de letras e artes, reunia além de poetas como Antônio Salles, Sabino Batista, Adolfo Caminha, Arthur Teófilo, músicos, por aí vai. Também a segunda fase, embora as brincadeiras não tenham desaparecido completamente, foram padeiros, Zé Carlos Júnior, Rodolfo Teófilo, por aí vai.
padaria espiritual não era uma sociedade apenas ou exclusivamente de letras, mas de artes em geral, né? Ou seja, congregava todas as artes. Que Jorge era músico, com seu violino animou muitas fornadas. Luiz Sá, distinguido como pintor, por aí vai. As reuniões quase sempre consistiam em leituras de grandes peças clássicas e obras dos próprios padeiros. Já os aniversários ou outras festas e comemorações eram festejados com almoços e jantares sempre muito alegres, com exceção de bonitas obras musicais. Quase sempre se ouvia a polca, de autoria do flautista Nascimento. Para tais festas saíam nos jornais da cidade convites muito engraçados, como este publicado pelo jornal A República em 13 de setembro de 1892. Padre espiritual, hoje ao recabofe no forno. Faz o Silviano Batalha, cujo bigode reluzente e longo tem feito dar muitos ataques histéricos a certas meninas que nós conhecemos. E os meninos da candeia não ignoram quem seja. É preciso, pois, botar as mangas de fora, para fazer-lhe não ao bigode, mas a ele uma manifestação onça, uma festa original e pândega, como nunca se fez na padaria. Às 7 horas, em ponto, a vítima fará sua entrada solene no forno, vestida de joque de cor. Os documentos apresentam informações sobre a padaria espiritual. Escolha uma das opções a seguir. Os textos fazem alusão a escritores e pesquisadores da literatura cearense, como Santos de Azevedo e Batista Lima. Não falou nada, né? Pelo menos eu não vi, então, falso. Entre as características da padaria espiritual, podemos destacar o viés pilérico, que é a ironia, né, a brincadeira, é a predileção ao telurismo cearense. Telurismo é como se fosse um regionalismo, a valorização das características regionais, observando-se ainda a vacância de mulheres. Aquele movimento, é verdade. Um movimento eminentemente de homens de classe média. Cidade alencarina, né? A cidade de Alencar, de José de Alencar. Ele botou umas palavras difíceis, fim secular, ou seja, no fim, né, do 800, né, que é século XIX, 1800. Isso aqui vamos deixar a dúvida. Os excertos destacam a convivência de correntes literárias e áreas amistosos e dinâmicos do movimento literário cearense. O texto não falou nada sobre isso. Basicamente nada. A ausência das mulheres nas fornadas indica uma característica da sociedade do período. Também está certa, mas eu acredito que a mais certa seja a letra B, né? Fala do caráter da brincadeira, que está nos textos, né? O telurismo, e fala também da questão das mulheres, né? Fala 3 características dos textos, para que esteja mais correto em relação a D, tá? Então vamos à próxima. Questão 4, essa imagem aí, Planet Heroes, Homem-Aranha vs Mistério, primeira luta. Nunca vi isso aqui, não. Essa animação. Texto 6. Deste modo, em qualquer sentido e sob qualquer ponto de vista que se considere as coisas, a verdade é para nós sempre esta, que é muito pouco, quase nada, o que sabemos das coisas que nos cercam e são objeto de nossa percepção e ainda menos o que sabemos de nós mesmos. Uma muralha impenetrável limita nossa visão da realidade. Desta, em verdade, não conseguimos apreender senão acidentes passageiros e vagos, miragens longínquas sempre envolvidas na sombra do mistério. Isto, quer se considere o espírito em qualquer de suas energias, sempre leves, sempre sutis, sempre intangíveis e luminosas. Quer se considere a matéria em qualquer de suas formas, sempre objetivas, sempre exteriores, sempre pesadas e inertes. Mas entre a matéria e o espírito existe a vida. Esta é como uma espécie de ligação necessária entre aqueles dois princípios, ou melhor, uma como transição necessária de uma para o outro. E como da vida fazemos parte, sentindo-a diretamente, sentindo-a em nós mesmos. Por isto podemos dizer que é a única forma real em que conhecemos alguma coisa com certeza. Uma coisa, seu valor é essencial e absoluto. Isto pela razão muito simples que só aí encontramos alguma coisa em que nosso conhecimento se faz consubstancial, com o ser. Eis, pois, para nós o fato decisivo e nossa primeira verdade. Vivemos.
considerando o debate sobre a justificação do conhecimento verdadeiro, no fragmento textual, na obra do filósofo cearense Alcântara Nogueira, a discussão que se faz na cena apresentada no filme e os conceitos de fake news e pós-verdade, escolha uma das alternativas. Será que... De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não... Pra quem mais você conta isso? Parker. Parker! O que foi? É o Beck, ele tá aqui. O quê? Eu? É outra ilusão! Fury! Nossa, Peter. Nossa. Pensei que fôssemos amigos. O Fury tinha que morrer. Mas você não. Para de se esconder, Beck! Eu tentei ajudar você a sair dessa. Agora tá me obrigando a fazer isso. Dê só uma olhadinha rápida aqui, pessoal, na cena, né? Relaciona sobre verdade, ilusão, pós-verdade, fake news. Vamos lá. A verdade é que não existe verdade alguma. Logo, estamos no mundo das opiniões, dos gostos e dos pontos de vista. Aqueles que forem mais fortes devem prevalecer. Um pouco estranho, né? Vou deixar aqui. As fake news são extremamente danosas à sociedade, okay? E são elas a base material de uma sociedade da pós-verdade. Ou seja, onde a verdade perdeu sua relevância social. A proliferação de fake news é a prova histórica de que o clássico debate sobre a verdade é sempre atual. Um mundo reduzido à pós-verdade está fadado aos extremismos. Fake news e pós-verdade são indícios de sociedades em crise sobre seus critérios de verdade, o que exige de que cada indivíduo tenha um nível de criticidade e flexibilidade maior. Esse aqui tá difícil. Ah, tá falsa, porque fala só do texto do filósofo, né? Que ele é a favor da flexibilidade da verdade. As fake news são extremamente danosas à sociedade, são elas as bases materiais, são elas a base material de um supósito. Acho que é a D. Fake news e pós-verdade são indícios de sociedades em crise sobre seus critérios de verdade, que exige de cada indivíduo um nível de criticidade e reflexibilidade maior. Queria que seja isso aqui, né? Mas como as questões são todas mais ou menos corretas, fica bem difícil de escolher. Assim, geografia, então, geografia, vamos para a questão 8. Questão 8, sobre arte contemporânea. Vamos lá. Arte contemporânea não é de fácil leitura. Os meios tradicionais, então ele está falando de arte contemporânea, tá? Os meios tradicionais são subvertidos, subversão da arte. Ora discutindo o próprio fazer artístico, ora se transformando em outra coisa. Como chamar de objeto. Esses objetos são verdadeiros emaranhados de códigos, de significantes e significados. Que não negam o passado nem a tradição, mas os revisitam e se apropriam de alguns dos elementos para construir algo que simbolize a sociedade, ou até a própria trajetória da arte. O artista Clebson Francisco se insere na contemporaneidade, desconstruindo e reconstruindo a história da arte. Interessante aqui. Bem como na sua própria história, dando voz a um sujeito negro e periférico.
Seu corpo é incorporado por esses objetos que, além de seu espírito, corporificam suportes tradicionais, bem como linguagem de outros artistas contemporâneos brasileiros, como Hélio de Sica, Cildo Meirelles e Leonilson. Analisando as imagens abaixo da obra do autor e consultando as referências sugeridas, escolha a opção que considerar mais adequada. Então, ele, né, pegou aqui creio que seja um algodão, né, um pano de algodão, mate um barão por dia. Né, a barão, figura, né, aristocrática, né, elitista. Ação mais objeto. Esse aqui, livrai-nos de todo quebrante, de branco. Né? Também aqui é uma crítica, né? Geralmente a gente fala essas coisas, né? Fala em relação a pessoas negras, né? As religiões de matriz afro-africana, enfim. Faz uma inversão da crítica, né? Que a gente faz, né? O pessoal geralmente fala, não, macumba é ruim, né? É do mal, mas enfim. É uma forma ruim, pejorativa de falar de outra religião, né? De matriz africana que a gente não conhece e tem preconceitos. Objeto bordado com linha branca de algodão. Né? Então vamos lá. Tem uns textinhos aqui, mas também não vou ler não. Item A. Podemos considerar os trabalhos de Clebson Francisco que se inserem dentro do conjunto de obras classificadas como arte contemporânea. Sim. Uma vez que elas fogem dos cânones e linguagens tradicionais, e apesar de dialogar com estilos similares às obras de Cildo Meirelles e Leonício, apresentam características próprias, não se apropriando de objetos ordinários. Está errado. Ao contrário, falso. Aqui, já negou a questão. Não há como classificar a obra como arte. Ah, sim, é arte contemporânea. Clebson Francisco se apropriou de linguagens e de outros elementos que são encontrados em outros artistas brasileiros. É isso, o texto fala, logo no enunciado, essa informação, tá? Seus objetos são incorporados por signos que se relacionam com sua trajetória de vida, exatamente. E construção de sua identidade, portanto, não. Sempre ficar atento a essas palavras de negação. São tangíveis, de um contagiamento com outras obras. Falso, é sim. Clebson Francisco se apropria de linguagens, estéticas e elementos visuais que podemos encontrar em outros artistas contemporâneos brasileiros. Existe uma forte subversão, não apenas no que foi apropriado, mas da própria cultura popular, e isso se apropria da cultura para fazer algo novo, trazendo para esses objetos uma carga identitária, isso, ou seja, ele traz a história de vida dele para dentro do objeto. Ele não discursa apenas sobre o próprio artista, isso. Discursa também sobre uma realidade coletiva, mas torna-se um espaço de discurso para outros cidadãos negros e periféricos, dando lugar de fala e empatia. Perfeito, essa questão aqui. Corretíssimo. É a nossa. Ele fala lá, ó. Por isso sempre é interessante riscar, né? Ó. Contemporâneo, né? Negro periférico, sujeito. Sempre é bom a gente riscar as questões que ajudam a gente a fazer, tá? Então é isso, pessoal. Comentário aí. Vamos esperar o comentário das professoras, tá? Vão marcando aí no PDF de vocês e segunda-feira a gente envia, tá? Segunda-feira à noite dá certo. Tarde ou noite a gente tenta enviar, tá? Já que terça-feira é o último dia, dia 13, tá bom? A gente vai lá conversando no grupo. Valeu, grande abraço. Até mais.